E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar descrevendo um pouco a trajetória e como é que eu fiz para conseguir um estágio na faculdade de Direito, sendo estudante do segundo semestre. Eu iniciei a faculdade esse ano, eu era estudante de Engenharia Química da UFRJ e devido a algumas intercorrências por estudar à noite eu não conseguia ir mais à graduação. Aí prestei o vestibular, né, e consegui uma bolsa na faculdade particular aqui em Caxias. E com isso, a faculdade de Direito é uma ciência social, né? Eu considero um pouco também, não exatas, né? Mas bem objetiva também, por um lado. E é muito importante já desde o início você começar a pegar vivência e prática, porque na teoria e aplicação prática são duas coisas diferentes. Então, no primeiro semestre, eu trabalhava numa empresa privada, fazia minha rotina de trabalho que era de 8 às 17 e saía e ia para a faculdade. Mas nesse período era bem complicado porque o meu trabalho é longe da faculdade, então o tempo de deslocamento era em torno de 2 horas ou mais. Eu fui levando a faculdade, eu fui levando o trabalho enquanto deu e chegou um determinado momento que estava atrapalhando muito, porque eu chegava todo dia atrasado nas aulas. As aulas começam às 18, eu chegava em torno de 7h10, 7h30. Então coloquei na ponta do lápis, vi questão de custo-benefício, se daria para me manter um tempo sem trabalhar e tudo mais. Aí eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava e decidi focar 100% na faculdade. E antes de pedir demissão, arrumei um trabalho extra nos fins de semana que me dá uma renda boa. E com isso eu tinha um tempo até conseguir algum tipo de estágio, né? Justamente para a questão financeira e também para a questão de pegar prática, prática jurídica, prática de análise de processo, entre outros. E com isso, quando comecei a fazer a busca por estágios, é muito comum que a gente já inicie fazendo pesquisas na internet, Google, aquele site Rio Vagas e entre outros. Só que a probabilidade de você, um estudante de início de faculdade, de graduação, conseguir é bem pequena. Por quê? Boa parte dessas empresas elas estão querendo já pessoas a partir do quinto, sétimo período, com uma bagagem jurídica da faculdade. Ou seja, você não vai conseguir concorrer com esse tipo de pessoas, porque muitas das vezes ele já tem práticas de outros estágios, você não tem nenhuma. Como no meu caso, eu não tinha nenhuma prática. O que eu tinha era vivência no meu ambiente de trabalho, onde eu cheguei a ver alguns tipos de processo, por curiosidade, mas eu não era da área jurídica. Minha área era tecnológica, de suporte ao usuário. E também mexia com finanças também. E com isso eu vi que seria bem complicado disputar para conseguir esse tipo de vagas. Então eu entrei em alguns grupos da faculdade que fazem essa triagem e divulga vagas para estágios. Vagas assim onde os requisitos são mínimos. No mínimo eles pedem estudante do terceiro período, né? E alguma prática de pacote office, vivência em escritório, coisas do tipo, coisas semelhantes. Chegou um belo dia que eu indo para uma entrevista de estágio, que é uma entrevista fraudulenta que eu considero, onde, em resumo, você ia lá, você ia só receber a passagem e os seus ganhos seriam conforme a sua produtividade. Ou seja, era um trabalho escravo disfarçado, essa é a verdade. Onde estava capturando os estagiários desesperados. E por eu já ter experiência com empresa privada, eu já logo de cara matei isso. E desisti na hora, quando eu cheguei lá para fazer a entrevista. Mas quando eu tava lá, eu olhando esse grupo que eu participo, que eu vou deixar aqui na descrição, surgiu uma divulgação na Vara Civil, aqui de São João de Meriti, eu sou de Caxias, pedindo estagiários, se tinha pessoas interessadas para fazer estágio, voluntário, mas com chance de efetivação. Aí eu olhei aquilo ali, eu vi que poderia ser uma boa oportunidade. Mas de antemão, eu me voluntariei numa vara criminal em Caxias, justamente pela questão de pegar prática. Porque se você já chegar lá na sua entrevista e você diz que tem alguma experiência prévia, mesmo que seja voluntária, assim, você só visualizou, já é algo a considerar. Tanto que quando eu me predispus a ir em São João de Meriti para essa entrevista,
o chefe lá, ele perguntou se eu já tinha alguma experiência. Eu comentei com ele, ó, eu me voluntariei na vara criminal, tenho uma noção de como é que funcionam os sistemas. Eu sei que são dois, que é o DCP, que é, em resumo, é onde você visualiza processos antigos, e o PJE, que é hoje em dia o sistema atual que o tribunal utiliza para fazer a movimentação dos processos. Aí ele relevou essa questão de eu ter uma experiência e também eu me voluntariar. Quando eu cheguei lá, ele tinha marcado 11 horas. Eu cheguei um pouco depois, 11h30, e conversei logo de cara com o primeiro chefe, que era o Marcelo. Aí eu expliquei pra ele, ó, eu vim, soube da vaga, tudo mais. Aí ele fez uma entrevista comigo. Ele falou, pô, eu gostei de você, mas fala com outro chefe e a gente vai decidir o que vai ser feito. Aí o outro chefe conversou comigo, aí eles perguntaram que dia eu podia começar. Aí eu falei, pô, no dia seguinte mesmo, que eu já tinha um outro compromisso, eu tinha um outro estágio pra ver. Aí beleza. Aí chegando lá, no dia seguinte, né, tem outros estagiários com mais experiência, eu comecei a aprender na prática o que você vê na faculdade. Assim, eu tô no segundo semestre, então boa parte das coisas que eu já tô vendo no processo ainda não vi na faculdade. Mas previamente aquilo já desperta a curiosidade de você explorar e querer entender a mais. Porque você se coloca numa situação de risco. O que eu quero dizer com risco? Você analisa coisas que você não sabe e na hora você vai ter que sintetizar, aprender de alguma forma para conseguir resolver os problemas que são apresentados para você. Não é logo de cara que você vai ser bombardeado de processos e situações, não. No estágio, ele, pelo menos comigo, eles foram lá, me ensinaram. Uma outra estagiária, que é a Kate. Mandar até um abraço pra Kate, pro Vini. Eles me ensinaram passo a passo, super pacientes, mas também eu sou muito safo. Gravava tudo e sempre fazia as anotações rápidas. Porque assim, nem todo mundo tem predisposição para ensinar e também as pessoas são ocupadas. Elas vão te ensinar o mínimo e espera que você se esforce para desenvolver o mais rápido possível, se desenvolver, né? E com isso, eu já tô lá, eu completei basicamente um mês e meio já lá. E agora pode surgir a oportunidade de eu ser transferido para a serventia do magistrado. Porque o magistrado precisa de 2 estagiários. Meu nome, mesmo sendo o mais novo lá, já foi levado para a serventia para chegar a probabilidade de eu ser transferido e trabalhar dentro do gabinete do juiz. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Busque facilidades na hora de você procurar o estágio. Busque grupos de faculdade onde a probabilidade de você conseguir vai ser maior. Porque quando a empresa ela registra oportunidades em sites específicos, ela quer pessoas muito mais qualificadas do que você é atualmente. Qualificação, eu quero dizer experiência jurídica. Poxa, se você comparar um estudante do sétimo período e um do segundo período, óbvio que as empresas vão querer um do sétimo período, deduzindo que aquela pessoa tem mais capacidade, tem mais experiência, tem mais proatividade. O que de fato pode acontecer ou não. Então, eu vou deixar aqui os links de alguns grupos, tá? De WhatsApp. Alguns podem estar cheios, outros não. Mas esses grupos só vão valer para quem é do Rio de Janeiro, tá? Pessoas de outro estado é irrelevante entrar nesse grupo, porque a vaga é só para o estado do Rio de Janeiro. Mas fora isso, você pode chegar na sua faculdade, procurar algum representante de turma e ir boca a boca, perguntar se conhece algum grupo que divulga vagas de estágio, porque muitas das vezes esses grupos menores, esses grupos fechados, vão te surgir mais oportunidade do que realmente você aplicar para sites específicos, que muitas das vezes a sua chance de lograr êxito vai ser bem menor, tá? E uma outra sugestão é o quê? Fazer o cadastro no CIEE, que no CIEE é o Centro Integrado de Educação, algo assim do tipo a Cicla, nunca lembro, que lá é para estudantes, né, que buscam tanto emprego formal como estágios, e lá previamente você tem uma capacitação e a probabilidade de também você conseguir estágio e fazer um network vai ser um pouco melhor do que você seguir o rumo formal de um site especializado em vagas de trabalho e vagas de estágio, tá bom? Essa foi a dica. Eu vou amadurecer a ideia, se for interessante, explicar um pouco de como é que funcionam os sistemas do tribunal para facilitar um pouco a vida de vocês, tá? Então é isso aí, galera. Minha sugestão é
Busque um estágio quanto antes, porque a prática é melhor 1 grama de prática do que 1000 toneladas de teoria. Valeu!